Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos em Lisboa, nos Jardins da Gulbenkian. Vamos ouvir alguns barulhos, sobretudo de aviões a passar, mas é um luxo termos um jardim como este, bem no centro de Lisboa. E nós estamos prontas para alguns quilómetros de boa conversa com a Sara Aguiar, da Procter & Gamble e do Ponto Zero. Hoje vamos falar de mentoria. Vamos a isto, Sara? Vamos a isto. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Deixa-me começar por apresentar de forma breve, obviamente. A Sara Aguiar é atualmente Brand Manager na Pampers Startup, uma marca do universo de Procter & Gamble, onde trabalha desde a Suíça. É cofundadora, com a Mafalda Rebordão, da ONG recém-criada Ponto Zero, que entre muitas outras iniciativas tem um podcast de mentoria com o mesmo nome e a C-Level Mentorship Academy. Já nos explicas um bocadinho mais sobre isto. Integra o grupo de reflexão O Futuro Já Começou, promovido pelo Presidente da República, e antes de tudo isto trabalhou na Amazon Web Services em Espanha e na fábrica de startups em Portugal. Criou a sua própria empresa e foi professora assistente convidada na Católica e no ISEG. Fez um estágio na Comissão Europeia em Bruxelas. A Sara é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais e tem um mestrado em Gestão. É de Santa Maria da Feira, tem apenas 26 anos e é movida por uma vontade insaciável de mudar o mundo. Sara, é absolutamente incrível a quantidade de experiências e iniciativas que somas no teu currículo em apenas 5 anos de carreira. Eu tive ali, isto pareciam 20, mas não, são apenas 5 anos de carreira. E eu vou começar por usar exatamente a mesma pergunta com que vocês começam todos os episódios do podcast Ponto Zero, da qual eu sou fã e através do qual nos conhecemos, que é em que ponto zero te encontras hoje e quais os principais pontos zero que moldaram e mudaram a tua vida? Antes de mais, agradecer imenso o convite para participar neste podcast, do qual sou fã, eu própria também. É um privilégio estar aqui e estar a ter esta conversa contigo, nesta caminhada. E para responder à tua pergunta, eu acho que neste momento estou no meu ponto zero número 5, portanto, a minha versão 5.0. E eu acho que o meu primeiro ponto zero acaba por ser quando eu mudo de Santa Maria da Feira, de onde sou, tal como dizias, e com muito orgulho, para Lisboa, para fazer a minha licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais. E acaba por ser um ponto zero, sobretudo, porque me desafia, me faz sair da minha zona de conforto. De repente saio da minha cidade natal, vou para uma cidade que é capital, com uma dimensão completamente diferente, onde não conheço ninguém, onde não tenho uma rede de apoio, onde tudo é novo. E, portanto, isto fez com que eu desenvolvesse determinadas capacidades que não sabia que tinha para me desenrascar, para me tornar possível e feliz, de alguma forma, esta estadia e para tornar esta experiência uma experiência positiva. Depois, durante o meu curso, acabei por encontrar outras áreas de interesse que também foram movidas por este ponto zero, não é? Porque vim para Lisboa, eu comecei a trabalhar a troco de alojamento cá em Lisboa. Quando vim para cá decidi ser financeiramente independente dos meus pais, porque sabia que seria um cargo pesado financeiramente para eles esta minha mudança para Lisboa, e isso fez-me estar em contacto. Eu, no fundo, acabei por encontrar um trabalho de gestão de redes sociais numa empresa que alugava quartos de estudantes e que se chama Students Corner, e essa experiência também me trouxe muitas outras oportunidades. Levou-me a um primeiro contacto com o mundo dos negócios, com o marketing, com a comunicação, com o digital, e isto depois acabou por, de uma forma um bocadinho indireta, abrir-me outras portas mais à frente. Acho que o meu ponto zero número 2, portanto a minha versão 2.0, acaba por surgir quando eu decidi inscrever-me num curso, uma disciplina que era opcional para o meu curso, que se chamava Starters Academy, e que era no fundo um curso de empreendedorismo, okay? Que unia todas as universidades, todas as faculdades da Universidade Nova, alunos de todas as unidades, que
depois trabalhavam em equipas para desenvolver uma ideia de negócio, ok? E durante este período, era uma cadeira de um semestre, durante esse período nós aprendíamos sobre as diferentes ferramentas, os diferentes processos, como é que que passos devíamos seguir, e tínhamos apoio de várias pessoas que eram especialistas em determinadas áreas, em finanças, em tecnologia, em marketing. E isto acaba por ser o momento determinante para eu fazer este shift de carreira para o mundo das startups e da inovação e encontrar aí a alternativa a ter este impacto que eu queria tanto ter, que almejava tanto ter, e que foi o principal motivador para ter escolhido Ciência Política e Relações Internacionais como o meu curso na licenciatura. Isto depois a par de alguns outros projetos, como o EDP University Challenge, que também foi essencial para este processo de mudança, também me levou a utilizar algumas destas ferramentas que aprendi neste curso para resolver um problema de impacto social que a EDP desafiou alunos universitários a resolver, e portanto estas experiências acabaram por crescer este 2.0 em mim. Depois o 3.0 dá-se, já depois de eu ter, por causa deste 0.0 número 2, experienciado a fábrica de startups, um projeto que fiz em conjunto com a Navigator, de desenho do modelo de negócio e estratégia de ida para o mercado de uma nova unidade da Navigator, e depois também da minha própria startup, que eu fui convidada para cofundar pelo António Lucena de Faria, que é o presidente da fábrica de startups, e liderar a parte de marketing. Acabo por decidir fazer um mestrado em gestão na Nova SBE, sentia aqui alguma falta de hard skills de negócio, que queria colmatar, e portanto decidi sair da startup para fazer este mestrado, e acaba por ser a minha versão 3.0 desenvolvida aqui, porque não só é onde o 0.0 tem a sua gênese, não é? Isso não deixa de ser um momento muito especial na minha vida, mas é também onde desenvolvo muitas competências de negócio, mas também interpessoais, de comunicação, que foram essenciais depois na minha carreira. Portanto, sem dúvida que este foi um momento fulcral, para além, claro, da parte pessoal, fiz amigos que levo para a vida, e isso também tem muita importância. Pois, acho que o meu 4.0 acaba por surgir quando eu me junto à AWS, que é a primeira grande empresa a que eu me junto. É um universo completamente novo, mais uma vez me desafia, mais uma vez me faz sair da minha zona de conforto. Noutra cidade também, não é? Noutra cidade também, exatamente, que também foi uma parte importante, onde também não tinha uma rede de apoio, onde tive que construir, e portanto isso acaba por ser uma experiência que me molda muito, levou-me muito mais perto da tecnologia, que me deu uma perspectiva nova também sobre a sociedade, sobre os problemas e as possíveis soluções para os problemas da sociedade, e portanto isso foi sem dúvida um 1.0 essencial que prezo muito, e principalmente porque é o que está mais recente na minha memória, acaba por ter aqui uma parte mais especial. E depois o meu último 0.0, onde me encontro atualmente, que é o 5.0, diria que é esta mudança, mais uma vez de país, de empresa, agora na Procter & Gamble, porque passo a viver no meu 5º país. Já tinha vivido enquanto fiz a minha licenciatura também na Dinamarca, na Holanda, e este 0.0 é bastante novo ainda, portanto ainda estou a descobrir o que é que ele me está a trazer, mas já consigo sentir algumas diferenças. O estilo de vida de um país como a Suíça é inteiramente diferente de um estilo de vida mais do sul, não é? Que é o português ou o espanhol, e portanto está a ser uma experiência incrivelmente interessante. Estou a conhecer pessoas extraordinárias, muito inspiradoras, e isso já me está a transformar um bocadinho enquanto pessoa, e estou muito ansiosa para perceber como é que vai continuar a transformar. Olha, ia-te mesmo perguntar isso, que é teres os teus pontos zero tão claros e tão identificados, e a maior parte deles são muito recentes, não é? Este último que tu disseste, este ainda estou a perceber, mas os outros têm muito claros. Trabalhas para que isso aconteça? É a mentoria e as pessoas com quem tens rodeado que têm permitido ter essa clarividência, essa leitura tão rápida daquilo que te aconteceu? Como é que fazes isso? Eu acho que demora um bocadinho mais. Eu acho que este exercício dos 0.0 também vem muito em consequência de nós fazermos este esforço de pensar também os nossos próprios 0.0 ao falar com as convidadas, com as mentoras que trazemos ao podcast, e que desafiamos também a que pensem nos seus próprios 0.0. Não acho que haja uma clarividência assim tão certa. Fazemos este exercício que nos dá alguma informação acerca de quais é que foram aqui alguns segmentos do nosso passado e que é que eles nos trouxeram, mas eu acho que não há uma tentativa forçada de criar novos 0.0. O que eu acho que há, o que eu acho que tenho, é uma vontade. Dizias ao início que eu tenho uma vontade insaciável
de mudar o mundo, escrevi isso algures também, e eu acho que tenho uma vontade ainda mais insaciável de aprender. Isto é o que me move verdadeiramente, para além desta ideia de fazer a diferença e tentar resolver alguns dos problemas que eu vejo à minha volta, é a ideia de continuar a aprender, de perceber como é que os outros passaram pelas experiências, que erros é que eu posso evitar, de que forma é que eu posso usufruir daquilo que foram já as lições deles para o meu próprio caminho, para decidir se aquele é o caminho certo para mim, ou o que é o mais, a melhor alternativa, digamos assim. E, portanto, esta vontade de aprender e de explorar muitas opções, experienciar muitas coisas, tentar estar em contacto com o máximo de realidades possíveis, de diferentes formas, eu acho que isso é que se calhar ajuda que a minha consciência sobre mim própria, porque eu procuro tanto ter uma consciência sobre o que me rodeia, sobre o que está à minha volta, a sociedade, os tipos de pessoas que são diferentes de mim, os tipos de empresas onde eu não estou. Isso é o que me dá, se calhar, mais alguma informação adicional àquilo que se calhar eu teria, caso não fizesse esta procura mesmo ativa. Portanto, eu diria que é mais por aí. Claro que a mentoria teve um papel essencial. Eu podia fazer uma lista de pontos zero só com base naquilo que eu desenvolvi depois de aprender algumas coisas com alguns dos meus mentores. E seria provavelmente uma lista de pontos zero diferente daquela que eu descrevi, mas seria com certeza possível, porque realmente a mentoria, nestes primeiros anos da minha carreira, foi essencial para criar novas oportunidades, para me abrir diferentes portas, para me colocar à frente de diferentes pessoas e, portanto, eu só posso ser absolutamente grata. Como é que nasce essa consciência e essa exposição à mentoria na tua vida e tão cedo do meu ponto de vista? Sabes que ao início não foi altamente consciente, foi uma coisa que foi acontecendo e que só quando eu cheguei à Nova e fui deparada com este conceito mais formalizado do que é um mentor, do que é a mentoria, é que eu percebi, calma, estas pessoas com as quais eu aprendi nos últimos anos foram meus mentores. Por exemplo, quando dizia há pouco que quando eu vim para Lisboa trabalhava a troco de alojamento, esta oportunidade de fazê-lo foi-me dada pela dona desta empresa, que tinha os quartos para estudantes, que é a Alexandra, foi uma das minhas principais mentoras, e dizia-te que isso me permitiu estar em contacto com muitas áreas de negócio, marketing, comunicação digital, e tudo isso foi fruto dos desafios que a Alexandra me foi lançando. Ela viu em mim a vontade de aprender e vontade de lhe entregar valor, porque eu estava muito comprometida, eu precisava de um alojamento, portanto eu precisava de garantir que o trabalho que eu entregava era suficiente para ela. E foi-me desafiando cada vez mais, foi-me expondo a diferentes realidades, foi-me convidando para reuniões, foi-me pedindo coisas completamente diferentes, completamente fora daquilo que eu sabia fazer ou já tinha feito no passado. E isto foi uma mentoria. E eu não tive consciência naquele momento. E a Alexandra teve? Não sei, a Alexandra tem 3 filhas. E, portanto, eu acho que ela, de alguma forma, tem um papel muito ativo como mentora e não necessariamente neste sentido que nós normalmente falamos, ou que falamos, por exemplo, na C-Level Mentorship Academy, mas eu acho que ela tinha consciência de que me estava a ajudar e que queria desafiar-me para perceber até onde é que eu podia ir. Ela viu em mim um potencial que só ela via, que eu não via, mas que me permitiu a mim depois desenvolver algumas áreas que se calhar de outra forma não teria desenvolvido e seguido alguns caminhos que de outra forma se calhar tinha acabado por não seguir. E portanto eu acho que ela não teve consciência de que era a minha mentora, mas acho que tinha consciência de que havia alguma coisa ali que podia ser maior e que ela queria ter um papel ativo nisso, e acabou por ter, a verdade é essa. E a mesma coisa com o António, por exemplo. O António Lucena de Faria, que me dá a oportunidade de eu trabalhar neste projeto com a Navigator, numa altura em que eu ainda só tinha uma licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, tinha este curso de empreendedorismo que tinha feito, mas que era uma coisa muito, muito pouco relevante para a dimensão do projeto que tínhamos em mãos, e que depois me convida para ser sócia fundadora com ele. Ele é um serial entrepreneur, já lançou várias startups, é investidor em outras tantas, e ele ter acreditado que eu podia ter um papel tão relevante como liderar a parte de marketing de uma startup que ele estava a lançar, para mim foi de uma responsabilidade enorme, mas também de um desafio que me permitiu, mais uma vez, desenvolver um conjunto de competências
provavelmente de outra forma não teria desenvolvido. E os conselhos que ele me foi dando a guiar-me na tomada de decisões, dizer, ok, estás a explorar este caminho, mas porquê é que não exploras aquele outro? Porquê é que se calhar não estás a considerar esta hipótese? Mas olha que eu, todas aquelas que já vi no passado, se calhar acho que esta poderia ser a mais certa. Pensa sobre isso. Sabes, este tipo de abordagem também não só me ensinou tudo o que eu hoje sei, ou praticamente tudo o que eu hoje sei sobre o mundo das startups e este ecossistema, mas também me ensinou muito sobre o gerir negócios, sobre o que é um empreendedor, sobre as dores, sobre as oportunidades, enfim, todo este mundo. Sara, então dizes-nos que primeiro começaste a fazer, depois colocaste uma etiqueta, percebendo daquilo que se tratava, e depois viraste uma evangelista da causa, não é? E é assim também que nasce o ponto zero. Portanto, vocês querem democratizar a mentoria e fazer com que mais gente tenha melhor consciência e mais cedo de como a mentoria pode potenciar-nos e mudar-nos, é isso? É precisamente isso. Efetivamente, primeiro comecei a ter, depois etiquetei, depois comecei a ser mais intencional no processo, comecei a ter uma forma um bocadinho mais consciente de pedir, de ter a própria mentoria, de recebê-la, não é? Porque exige aqui alguma preparação, alguma intenção, eu acho que a palavra é mesmo esta, porque há aqui um conjunto de fatores, e depois podemos falar um bocadinho sobre eles, se achares relevante, que estão dentro deste caldeirão que é a mentoria, e que eu comecei a tomar mais consciência sobre eles, e portanto comecei a ser mais ativa nesse sentido. Mas realmente, quando eu começo a dar este passo, não é? de ainda ser mais, de ter uma maior consciência do potencial que a mentoria tem ou pode ter na vida de um profissional, e encontrei alguém que partilha exatamente do mesmo valor, da mesma ideia, da mesma percepção sobre a mentoria, decidimos que nós não podíamos... Que é Mafalda, claro, a minha cofundadora e alguém com quem eu tenho muito orgulho em partilhar esta jornada que nós estamos a trilhar. Acabamos por perceber, de uma forma meio natural, que fazia parte do nosso caminho partilhar esta mensagem e mostrar às outras pessoas que não é preciso ser-se incrivelmente excepcional para ter carreiras bem-sucedidas, para chegar a grandes empresas. Não há caminhos lineares, não é preciso ser de gestão, não é preciso ser de economia, não é preciso ser de finanças para trabalhar em tecnologia ou para trabalhar em consumo. Todos nós temos um conjunto de oportunidades à nossa frente que podem ser exploradas e podem ser para nós, se nós conseguirmos ter o tipo de pensamento, forma de pensar, forma de agir e acompanhamento certo. E os mentores são essenciais nesse caminho, porque os mentores, partilhando connosco a experiência que eles próprios tiveram, como dizia há pouco, os seus erros, de que forma é que eles evitaram determinados percalços no seu percurso, ou de que forma é que lidaram com eles, não é? Como é que ultrapassaram, como é que foram resilientes. Isto, no fundo, é quase uma ferramenta para nós otimizarmos o nosso próprio caminho, não é? E nós acreditamos imensamente neste poder, acreditamos que não se fala o suficiente em Portugal, nem na verdade na maior parte dos países, mas Portugal acaba por ser a realidade que nos é mais próxima, não sendo aquela onde estamos hoje, mas à qual temos mais proximidade. E aliás, por exemplo, a Forbes cita num artigo um estudo que diz que 76% das pessoas, dos profissionais, considera que ter um mentor é importante, mas apenas 37 ou 36, algo nestas linhas, tem um. Porque não se fala o suficiente, as pessoas não sabem como fazer, não sabem como abordar, não sabem onde encontrar, não sabem como preparar, que perguntas fazer. E, no fundo, porque nós também tivemos acesso desde muito cedo, em alguma parte por sorte, noutra parte porque fomos procurar, achamos que era o nosso dever também partilhar um bocadinho desta experiência. Sara, o que é, tentando aqui ajudar para quem não está tão familiarizado com a metodologia, o que é uma boa mentoria? Que passos deve cumprir? Que intenção? Como é que isso se traduz? Olha, cada mentor é uma pessoa diferente, não é? E cada pessoa que recebe mentoria também. E, portanto, cada relação de mentoria é única. E não há uma fórmula mágica que, no fundo, permita o sucesso a qualquer relação de mentoria. Não há. Mas há alguns fatores, acreditamos nós, falamos nos nossos workshops, falamos no nosso podcast muito frequentemente, que nós acreditamos que podem
ajudar, ok? Que podem facilitar e tornar mais provável esse sucesso de uma sessão de mentoria ou de uma relação de mentoria que pode ser mais prolongada no tempo. E não tem que ser necessariamente, isto é um ponto importante, muito formal. Eu não tenho que ir ter contigo e dizer, olha, tu será que queres ser minha mentora e agora a partir de amanhã começamos a ter uma sessão todos os meses. Isto pode acontecer, tenho alguns mentores com quem faço isto, tenho outros que não, ok? Que são mais informais. A Mafalda, por exemplo, tem muito mais este tipo de relações informais, com quem ela tem, que nós chamamos sessões ad hoc, quando precisa, quando quer discutir um determinado tema, do que necessariamente uma recorrência, ok? Portanto, há diferentes estilos e diferentes formas de dar e de receber mentoria. Mas há algumas coisas que nós acreditamos que são essenciais, como te dizia, como por exemplo, sabermos exatamente o que é que nós queremos desenvolver com aquela relação de mentoria, não é? Há uma metodologia, uma framework que se chama GROW, que foi desenvolvida por 3 coaches nos anos 80 e que continua a ser bastante atual e que nós às vezes utilizamos também para preparar algumas dessas nossas sessões. Que no fundo é muito simples, GROW é uma sigla que significa Goal, Options, Grow, Goal, Reality, Options e Will, que em português é alguma coisa do género objetivo, realidade atual, opções, diferentes caminhos e compromisso, a falta de uma palavra melhor. E que no fundo nos ajuda a perceber, ok, o que é que eu quero desenvolver, por onde é que eu estou. A framework equipara este GROW a uma viagem, ou seja, aquilo que nós queremos desenvolver é uma viagem. O objetivo é onde é que nós queremos chegar, qual é o nosso destino, a realidade atual é, ok, de onde é que nós estamos a partir, ok, se o nosso destino for o Brasil, nós estamos a partir neste momento de Lisboa, depois as opções eu posso ir de comboio, posso ir a nado, posso ir a pé, posso ir a voar, e depois o will é, ok, o que é que vai manter o meu compromisso com esta caminhada, o que é que eu tenho que fazer para me preparar, tenho que levar se calhar alguns snacks, tenho que, se for nadar, preciso levar uma roupa adequada, se for caminhar também, enfim, no fundo isto é o que a framework diz e é uma das formas que as pessoas podem utilizar para pensar o que é que querem desenvolver numa determinada sessão de mentoria ou relação de mentoria, mas isto varia muito e cada pessoa pode ter a sua forma de definir o que é que quer desenvolver, mas é importante que saiba o que isso é, ok? Esse é um ponto. Outra coisa importante, depois transformar o output deste exercício em perguntas concretas para fazermos aos nossos mentores, não é? O que é que nós queremos saber deles? Queremos saber se eles já passaram por esta experiência, queremos saber o que é que eles fariam se passassem por esta experiência, queremos saber de que forma é que eles acham que nós devemos pensar sobre como agir nesta experiência. Enfim, há um conjunto quase infinito de possíveis perguntas que podemos fazer para explorar um dado tema, mas é preciso fazermos isso e prepararmos cada uma das sessões nesse sentido. Depois também é importante enviarmos aquilo que nós chamamos um pre-read aos nossos mentores para lhes dar algum contexto sobre quais é que são as áreas que nós queremos desenvolver ou quais é que são as perguntas a que queremos que eles respondam. Porque isso vai dar ao mentor ou à mentora uma oportunidade de refletir sobre o tema, pensar eles próprios como é que eles já viveram esse tema nas suas vidas, como é que continuam a vivê-lo, enfim, que desafios, que opções é que existem. E isso nós achamos que é muito importante para não só dar este tempo de preparação e espaço de reflexão ao mentor, mas também para demonstrar que nós estamos a levar esta relação de mentoria a sério, não é? Que muitas vezes é essencial e é um dos fatores que às vezes mina um bocadinho a confiança quando se inicia esta relação e ela depois não é bem nutrida. A confiança do mentor. Portanto, esta é uma parte importante também, um follow-up, que é muito importante durante a altura em que estamos a receber a mentoria ou a dar a mentoria, até se fizer sentido para nós, mas sobretudo a receber. É importante estarmos presentes, não é? E estarmos a absorver a informação de uma forma que nos permita depois tirar 3 principais ensinamentos ou 3 principais pontos de ação até à próxima sessão de mentoria, por exemplo, e depois enviarmos essa informação ao mentor. Isso também vai orientar um bocadinho o mentor na mentoria que nos vai dar a nós, porque vai explicar, ok, claramente estas áreas são mais importantes para ele ou para ela, se calhar eu da próxima vez vou dar ainda mais dicas práticas porque claramente pareceu ser a área que mais a interessou e que mais valor lhe acrescentou e, portanto, tudo o que permita à relação ser mais rica, alimentar no fundo a relação, é muito importante, porque depois, e este é todo um outro tema, os nossos mentores muitas vezes se tornam aquilo que nós chamamos um sponsor, não é? Os mentores param de apenas nos dar alguns conselhos, alguma orientação, partilhar apenas a sua experiência, para passarem a ser bastante ativos, a trazer o nosso nome
numa sala de oportunidades, né? Quando surge um projeto, quando surge uma nova ideia e é preciso alguém que esteja lá para desenvolvê-la, ou é preciso alguém que contribua, ou é preciso um nome de alguém que pode ser uma referência naquela área, os mentores podem começar a ser os nossos sponsors e a abrirem-nos ainda mais portas do que aquelas que já nos abrem simplesmente por partilharem a sua sabedoria connosco, né? E isso é construído com muita consciência e muito cuidado. Enfim, no fundo, objetivos, preparação mútua, follow-up, compromisso, enfim, faz-me lembrar muitas outras coisas. Portanto, não é uma forma assim tão diferente do resto das relações e das coisas que fazemos. Eu queria partilhar contigo a minha própria experiência, e eu há bocado já te dizia isso, acordei tarde para estas coisas, cá estive distraída a fazer outras. Mas o ano passado recebi mentoria, acho que recebi muitas vezes de forma informal, e eu tive um ano sabático na minha vida, na minha carreira, e pus-me o objetivo de almoçar com uma pessoa interessante por semana. Portanto agora vou etiquetar isso como mentoria informal ou ad hoc, mas era isso que eu estava a fazer, realmente também não tinha a etiqueta, mas o ano passado tinha essa etiqueta, e então pedi mentoria a 2 pessoas com 2 objetivos concretos. E uma das coisas que eu fiz foi, e fiz em simultâneo com as 2 pessoas, porque com uma eu queria discutir o futuro e a inovação nas áreas do marketing, e então até demos um nome às nossas sessões, que era Viagem a Marte, justamente para projetar sobre o que é que vem aí na área de marketing, o que é que se está a falar do outro lado do mundo. Portanto, era um mentor com muita experiência internacional, e nós falávamos do futuro e daquilo que são coisas que amanhã vão ser realidade, mas que hoje poucas pessoas sabem. Era isso, e a gente ficava 1, 2 horas a conversar sobre coisas que, enfim, sobre o futuro. Fazíamos uma viagem a Marte, literalmente. O outro tinha uma intenção de absoluto pés na terra, queria repensar o modelo de negócio do departamento de marketing, as nossas sessões chamava-se o departamento de marketing do futuro. Eu lembro perfeitamente que uma coisa que foi fundamental foi passar-lhe informação, e portanto essa preparação, revejo-me nisso. Acho que esta questão de dar um nome revela a intenção e recorda-nos até quando ela entra na agenda, ok, que vou fazer uma viagem a Marte, ok, portanto acho que isso nos ajudou muito. Gostei muito de ter em simultâneo 2 visões, porque uma foi pés na terra, outra foi pés no ar, e essa complementaridade alimentou imenso. Nós tivemos mais ou menos 3 meses nesta sessão, fila com o meu amigo e responsável pelo departamento de marketing em Espanha, com o Tiago Lemos. Também foi bom partilhá-la, não foi individual, e houve coisas que doeram, e houve coisas que nós não nos damos conta e que estamos a fazer, e alguém de repente põe o nome e diz: a sério? Ok, isto é de facto uma conquista à qual nós não estávamos a dar valor, e mudou muito, e fez-nos olhar para o negócio e para o futuro, para a inovação, com outros olhos. E foram 2 experiências absolutamente incríveis, que eu acho que também para os nossos mentores eu acho que ninguém nega a mentoria, porque é tão bom também passar coisas, e portanto aquilo que para eles era básico, aquela pergunta que para eles era emocionalmente, eles estavam emocionalmente distantes, portanto podiam dizer tudo e perguntar tudo. Ser mentor também é uma coisa boa, e portanto aquilo foi uma win-win. Foi obviamente um compromisso de tempo, e por isso foi temporal, porque para eles, enfim, estar a alugá-los tanto tempo. Nós fomos buscar 2 pessoas com uma visão internacional, que eu acho que isso também é importante, sairmos aqui do nosso cantinho. E foi uma belíssima experiência. Portanto, quando conheci o podcast, e o vosso podcast, o Ponto Zero, e eram sessões de mentoria, acho que a sério, é de facto uma partilha incrível. Montes deles me fazem pensar, montes das pessoas, e a forma também ágil com que vocês as põem a falar e a partilhar coisas nos fazem pensar, e realmente acho que a mentoria devia estar na nossa carreira mais cedo. Quero-te perguntar uma coisa sobre os mentores, da tua experiência. Mais velhos, mais novos, opostos ou semelhantes? Esse é um tema muito interessante. Aliás, antes de mais, agradecer-te o feedback. É uma honra receber esse feedback do teu lado. Portanto, muito, muito obrigada. E em relação à tua pergunta, é um tema muito interessante porque, na verdade, aquilo em que eu acredito, e a Mafalda acredita também, e por isto é uma visão que nós partilhamos, é que quanto mais diverso for o teu
board de mentores, e este é um conceito que nós gostamos, uma personal board, em que nós temos diferentes mentores para nos ajudar em diferentes áreas da nossa vida. Mais rica vai ser a tua aprendizagem com a mentoria, ok? Portanto, aquilo em que nós acreditamos é que, na verdade, é útil termos vários tipos de mentores. Alguns mais séniores, alguns mais júniores, alguns mais parecidos connosco, que vão perceber um bocadinho melhor a forma como nós pensamos, a forma como provavelmente vamos agir, ou como queremos agir e como é que queremos evitar agir. Outros mais diferentes, que pensem de uma forma completamente nova, que te tragam perspectiva, que te tragam diversidade. Exatamente, que no fundo te tirem da zona onde tu já estarias se não falasses com eles. E isso também é muito importante. Depois, também, diversidade de indústrias, dentro e fora da tua empresa, porque quem está dentro da tua empresa tem uma visão um bocadinho enviesada das coisas, quem está fora se calhar não percebe tão bem, mas talvez te traga um ângulo completamente novo que tu não tinhas considerado todo. Portanto, no fundo, nós achamos que assim, uma forma interessante de ver a mentoria é pensá-la como uma board, e tal como numa board tentar escolher pessoas que nos tragam diferentes valências em diferentes áreas, porque, mais uma vez, não há uma fórmula certa, e esta diversidade nós acreditamos que traz essa riqueza mais forte. Quando não corre bem, o que é que fazemos? Olha, quando não corre bem, como todas as outras coisas, terminamos, não é? É muito importante sermos muito cuidadosos com a forma como fazemos isto, não é? Nós não queremos quebrar relações com ninguém, não queremos ser, acima de tudo, desrespeitosos com ninguém, sobretudo desrespeitosos com o tempo, e isso é uma coisa muito importante, por isso é que mais vale terminar, se não estamos a tirar valor, se achamos que não está a resultar para nenhum dos lados, é importante terminar o mais cedo possível para que não desrespeitemos o tempo da outra pessoa, não é? Que se calhar pode ser um mentor super útil para uma personalidade diferente, ou um perfil que não é o nosso, ou que pode ter, na verdade, outro tipo de atividades para fazer. E, portanto, é bom termos essa consciência. Não há de ser um exercício fácil sempre, ok? Que isso aconteça. Com algumas pessoas talvez será mais fácil, com outras um bocadinho mais difícil. Mas desde que a comunicação seja honesta, seja transparente e seja respeitosa, no fundo é isso. É tentarmos dizer, olha, eu acho que nestas últimas 3 sessões já aprendi imenso, o meu objetivo era desenvolver esta capacidade, como te tinha dito, acho que já evolui muito com a tua ajuda, que tal agora voltarmos a conversar só daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, eu dou-te um update de como é que as coisas estão a correr, e na altura se acharmos que faz sentido voltar a conversar, falamos. Se não, também continuamos em contacto, e se for necessário alguma coisa do meu lado, tu dizes-me, se for alguma coisa necessária do teu, eu digo-te. Não tem que ser um drama, saber não começar, tem que ser... saber terminar, saber intervalar, Exatamente, porque às vezes exatamente. não estamos preparados para isso. Sara, o que é a C-Level Mentorship Academy? Qual é a visão? O que é, se puderes partilhar, naturalmente, e qual é a visão? A C-Level Mentorship Academy é, neste momento, uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo, até 2025, impactar 500 mulheres, dando-lhes acesso à mentoria com C-Level, ok? De jovens mulheres profissionais, com entre 3 a 10 anos de experiência, com C-Level em Portugal, ou portugueses, que no fundo as ajudem a criar mais um perfil de liderança, as ajudem a traçar o caminho para chegar a posições de liderança e, no fundo, fechar aquilo que se chama o Leadership Ambition Gap, que se verifica nas mulheres a partir dos 3 anos de idade, a partir dos 3 anos de carreira. A partir dos 3 anos de carreira, as mulheres têm um decréscimo significativo nas suas vontades de serem líderes e, portanto, nós estamos a tentar combater esse problema social de modo a criar lideranças mais diversas. A C-Level Mentorship Academy é, portanto, um programa que une jovens mulheres profissionais a C-Levels para que entre si durante 1 ano possam ter uma relação de mentoria, recebendo aqui algum apoio do lado da organização, estimulando alguns momentos de networking entre as mentees, entre os mentores, entre as mentees e os mentores, no fundo para que todos possamos aprender uns com os outros. E ela nasce em consequência do evento que nós fizemos em março deste ano, We Can Do Better, que foi o nosso primeiro evento em pessoa, e que, no fundo, nos fez pensar de que forma, para além do podcast, para além do evento, é que nós podíamos materializar e escalar o impacto que nós queríamos ter nesta área.
E nós queríamos uma forma muito mensurável, muito concreta, muito acionável de ter este impacto. E foi assim que nos surgiu a ideia de desafiarmos inicialmente 30 C-Levels em Portugal, a maior parte de CEOs de grandes empresas, para que eles tivessem um papel ativo e oferecessem mentoria durante um ano a uma mulher. Acabamos por ter alguma visibilidade nos mídias, escreveram-se alguns artigos sobre nós, no Expresso, no Dinheiro Vivo e em vários outros, e isso deu-nos uma exposição que fez com que nós acabássemos a primeira edição da C-Level Mentorship Academy com 45 C-Levels em Portugal, e portanto 45 mentees a receber este apoio, e porque começamos a receber muito feedback de outras empresas, de outros C-Level, de outras possíveis mentees que queriam participar já umas semanas depois, uns meses mais tarde, que queriam participar, queriam estar envolvidos, queriam estar associados. Pensamos, bem, nós temos aqui uma responsabilidade em mãos, temos aqui um conjunto de pessoas que quer contribuir para esta causa, temos um programa já delineado com processos para dar-lhes essa oportunidade, portanto nós temos que fazer algo maior do que aquilo que já fizemos até agora, e foi assim que decidimos tornar a C-Level Mentorship Academy num programa, numa ONG, e definir esta missão das 500 mulheres. Temos alguns parceiros a trabalhar connosco, temos como Knowledge Partners a McKinsey, temos o Nova SBE Leadership for Impact Knowledge Center, que é o Knowledge Center que está a estudar o impacto que esta mentoria está a ter neste grupo de mulheres, okay, no seu perfil de liderança. Temos também a Vieira de Almeida, que foi nosso parceiro legal para nos ajudar em todos os processos da ONG. Portanto, estamos lindamente acompanhadas, estamos muito entusiasmadas com os próximos passos e com este crescimento, porque acreditamos mesmo, já vemos algum deste impacto no feedback que estamos a receber, tanto das mentees como dos mentores, e vamos continuar a dar o nosso máximo para que isso continue a acontecer, para que seja cada vez melhor, e se conseguirmos impactar ainda mais de 500 mulheres, muito melhor. É interessante também a vossa preocupação de impactar, de juntar vontades, porque no fundo a vontade estava lá, de receber e de dar, e vocês canalizaram e criaram a notoriedade à volta do tema que trouxe mais gente, e gente obviamente com muito peso, não é? Do ponto de vista reputacional e de comunicação, mas também trouxeram o fator estudar, que é uma coisa interessante, com essa parceria com a Nova, estarem a perceber o impacto, ou seja, isto é uma intenção, tem um número por trás, tem um objetivo, terá um follow-up, não é? Portanto, muito interessante como é que vocês fecharam o círculo todo desta academia. Dou-vos os parabéns por isso. Queria-te fazer uma última pergunta sobre mentoria, que às vezes é um bocadinho controversa. Eu gostava de saber o teu ponto de vista, ou o vosso, eventualmente, porque acredito que eu e a Mafalda já tenham discutido isso. A mentoria deve ser gratuita, ou paga, ou depende? Acho que depende. Na verdade, aquilo que nós acreditamos é que as oportunidades devem ser oferecidas a todas as pessoas, ok? Todos nós devemos ter acesso às mesmas, e é por isso que nós não temos nenhum valor associado à C-Level Mentorship Academy. Achamos que há formas diferentes de nos financiarmos que nos permitem na mesma ter os recursos que precisamos para fazer o que precisamos de fazer. Através de parceiros, por exemplo. Exatamente. E, portanto, nós acreditamos muito na ideia de democratizar. E, portanto, quando falamos em democratizar, para nós não fazia sentido que fosse algo pago, admitindo que em alguns casos poderá fazer, no nosso não fazia. Não fazia para esta faixa etária, não fazia para este caso muito em concreto. Portanto, do nosso ponto de vista, estas mentees precisam desta mentoria, a nossa sociedade precisa que estas mentees tenham esta mentoria, estas empresas, estes líderes precisam dar esta mentoria, precisam deles próprios receberem em troca muita perspectiva sobre como é que estas mulheres pensam, sobre quais é que são as preocupações delas, quais é que são os seus desafios, porque muitas vezes eles estão distantes deles, não é? E esta é também uma oportunidade para que eles aprendam sobre isso. E por isso, para nós, fazia sentido que fosse desta forma e de nenhuma outra. Para terminar, nós vamos converter estes quilómetros que fizemos nesta nossa Walking Meeting num donativo simbólico. Gostaríamos de entregar a alguém ou a alguma organização em teu nome. Tens alguém em mente? Sim, na verdade não podia afastar-me deste tema da diversidade, inclusão e equidade, e portanto há hoje em dia
felizmente, um grande número de associações e iniciativas que contribuem muito ativamente para esta causa, mas as Portuguese Women in Tech acho que fazem um excelente trabalho nesta área, acho que têm um papel essencial já há algum tempo no desenvolvimento do ecossistema que me é particularmente próximo, esta tecnologia, e portanto eu acho que elas merecem este donativo e é elas que eu gostava de entregar, porque quero muito que elas continuem a fazer um trabalho que estão a fazer e portanto é com elas que fica. Maravilha, será entregue em teu nome. E a última pergunta, com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting? Essa pergunta é gira. Há muitas pessoas, muitas. Eu acho que toda a gente tem alguma coisa para nos ensinar. Desde a Michelle Obama, com quem eu adorava ter uma walking meeting, porque acho que... Também vou. Boa, vamos às três. Porque tem uma imensidão de ensinamentos que teve ao longo das experiências que teve nos últimos anos. Há Melinda Gates, por exemplo, num perfil de alguma forma semelhante. Há a pessoa que está aqui à nossa frente, neste jardim, a pintar um quadro, não é? Porque, no fundo, é sobre a curiosidade, não é? E se nós estivermos curiosos, com vontade de aprender, como dizia ao início, e tivermos este desejo de ouvir ativamente, não ouvir só para responder, ouvir para compreender, para integrar, para acionar, qualquer pessoa, qualquer walking meeting, mesmo que seja a mais aleatória, com uma pessoa que acabamos de conhecer no jardim, pode ser uma experiência incrivelmente enriquecedora e às vezes até com potencial para mudar a nossa vida. Portanto, gostava muito da Michelle Obama, não posso dizer o contrário, com o Barack Obama também. Eles são um casal que eu admiro por diferentes motivos, cada um deles, mas com os dois gostava muito de ter essa experiência. Há muitos outros que eu podia mencionar, mas na verdade, se me dessem a oportunidade de fazer agora uma walking meeting com esta pintora, eu ia, e tenho a certeza que ia ser inacreditável. Olha, quem sabe muitas das sessões de mentoria podem ser feitas assim, porque eu acho que este ambiente que nos põe fora de quatro paredes, a olhar na mesma direção e a caminhar juntos, também tem muito a ver com aquilo que se constrói em mentoria. Sara, obrigada pelo teu tempo numa das tuas vindas a Lisboa, a Portugal. Arranjaste tempo para esta conversa e para continuares a inspirar e a passar esta mensagem. Muito obrigada pelo teu tempo, pela conversa. Terminamos assim o 18º episódio do podcast Walking Meeting. Hoje falámos com a Sara Aguiar sobre mentoria. Obrigada a quem esteve desse lado. Esperamos sinceramente que nos tenham ouvido ténis calçados e caminhar connosco. Todos os meses, um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.